Amém. Nós estamos na série Os Evangelhos e o livro dessa semana é o relato de Marcos, também conhecido como João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 13 fala sobre isso. Por exemplo, o versículo 12 do capítulo 12 diz que quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de uma mulher chamada Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas naquela casa orando, e então eu posso imaginar que Marcos era um líder de célula poderoso, que tinha uma célula ali naquele lugar, que tinha um grupo de irmãos reunidos e que estavam, de fato, abraçados uns com os outros, porque recentemente o seu mestre tinha sido contemplado na glória, tinha sido recebido pelo Pai, e eles estavam respirando ali aquela atmosfera bem recente de um encontro maravilhoso com essa pessoa maravilhosa. Na pessoa do Espírito Santo temos a revelação de Jesus, e ele, inspirado, escreve a carta, o segundo evangelho, melhor dizendo, de Marcos. Marcos foi aquele que viajou em missões com Paulo e Barnabé, para te lembrar, e embora por um momento ele tenha sido reprovado pelo apóstolo Paulo, porque em alguma situação ou por algum motivo, eu creio que por imaturidade, diga comigo, imaturidade, João Marcos desiste na metade da sua primeira viagem missionária. Só que quando nós olhamos para 2 Timóteo 4,11, nós vemos que talvez o Marcos imaturo amadureceu. E o apóstolo Paulo manda chamá-lo porque ele se tornou útil, ou vinha numa caminhada onde, quebrando esse elo com o apóstolo Paulo, naquele momento ele não tinha mais como caminhar, mas agora, nessa circunstância, ele se torna útil para o apóstolo Paulo. João Marcos, ele também foi citado por Pedro. Interessante que ele é citado como um querido filho. E aqui nessa introdução nós já podemos nos avaliar. Quem é o teu mentor, o teu pastor, o teu líder, a tua mãe, o teu pai? Eles podem considerar você como uma querida filha, como um querido filho. O João Marcos, para que pudesse estar registrando a biografia de Jesus, ele teve a sua própria biografia afetada. E ele é mencionado na sua vida como um querido filho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, você pode conferir isso. O que podemos extrair desse livro essa noite? Trabalhamos o Evangelho de Mateus domingo passado e hoje o Evangelho de Marcos. Como de alguma forma podemos nessa noite encontrar a voz do Senhor por meio desses ensinamentos, que vai casar, que vai conectar exatamente uma situação de necessidade da nossa vida? Como vamos ser afetados essa noite pela voz do Espírito Santo por meio desse Evangelho tão precioso registrado por João Marcos? É um registro à igreja de Roma, ok? Naquela época, Roma estava atacada, opressa, perseguida. E aqui o que não era apóstolo, mas o escritor, aquele que teve contato com os apóstolos, ele registra e enfatiza o caráter servil, o caráter de servo. Que diferente lá, como vimos em Mateus, o caráter de alguém que veio como rei, de alguém que ele tinha que ser apresentado diferente de como os judeus esperavam, apresentado como rei. Aqui Marcos registra o seu caráter de servo. Ele destaca as obras de Cristo, como ele, dentro desse caráter de servo, servia as pessoas individualmente. E enquanto Mateus persistia em Cristo como esse rei que trouxe um reino, o Evangelho de Marcos evidencia um rei que trouxe compaixão, misericórdia para servir as pessoas. As palavras de cura e de milagre é o destaque do livro, desse registro de Marcos. E eu não sei, talvez, qual é a área da sua vida que está precisando ser tocada, talvez seu corpo físico, uma área talvez emocional, eu não sei finança, como é que se encontra sua vida hoje, mas de alguma forma teve milagres no primeiro culto, haverá milagres nesse segundo. 4 parábolas apenas, 19 milagres. Deus, ele nos chama para andarmos
numa vida plena, numa vida triunfante. E o ideal é que não precisemos de milagres, porque milagres é situação de urgência, emergência. E eu quero te dizer que às vezes nem sempre o ideal é aquilo que estamos vivendo. E quando não estamos vivendo o ideal, que precisamos de um socorro abrupto, o Senhor, que não rejeita, que não deixa de se compadecer por nós, que tem misericórdia no seu coração, Ele vem e estende a mão. Nesse lugar acontecerá milagres. Nesse lugar visões serão abertas. Nesse lugar você e eu sairemos empoderados para curar pessoas de qualquer tipo de doença. Basta apenas crermos. Estamos avançando, crescendo no Senhor. Nossa igreja tem 6 anos e nós já percebemos Deus nos levando para viver uma experiência de sobrenatural diferenciada, nos preparando com maturidade para ver coxo e paralítico andando, sem sensacionalizar e entregando de fato a verdadeira honra e glória a Ele. Deus vai te usar. O caráter compassivo e poderoso de Cristo é bem exposto claramente por Marcos. Traz-nos a notícia de que o Rei soberano apresentado pelo Evangelho é também o maior dos servos, movido por misericórdia, movido por empatia. Esse é o seu caso? Você também tem andado movido por misericórdia e empatia? Se não é, pode ter certeza, vai sair daqui, eu tenho certeza, cheio de misericórdia e empatia para suprir a necessidade de alguém, para servir a alguém. Jesus Cristo curou, trouxe os excluídos para perto, os repudiados leprosos foram alcançados, deu vista ao cego. Pastor, mas eu não estou cego fisicamente, talvez não, mas espiritualmente para alguma coisa. É Ele que devolve a vista aos cegos. Libertou possessos. Naquele momento em que estava entre nós, realizou tantos prodígios, milagres e maravilhas que isso alcançou o coração de alguns homens e, numa explosão, eu preciso registrar. Eu creio que sua fé, essa noite, ela está sendo ativada. Uma fé que vai trazer, antes de tudo, cura para você. Te tirar de um polo, te levar para o outro. E depois alcançar as pessoas, os doentes, no nome de Jesus. Principalmente nesse período que estamos vivendo de pandemia. Às vezes, retardamos muito as nossas mãos, para que de maneira muito efetiva e numa experiência, numa oportunidade, possamos ver fluir de nós esse poder. No primeiro capítulo de João Marcos, lemos, em Marcos 1, o versículo 40 e 41, que um leproso aproximou-se de Jesus. Jesus, ele andando de um canto para o outro, várias pessoas tinham contato com ele, ele tinha um objetivo, que era pregar as boas novas e o reino de Deus. Só que quando ele se deparava com as necessidades imediatas, ele parava e as atendia. E ali naquela circunstância, um leproso para Jesus e de joelhos suplica. Vamos dar uma pausa aqui e pensar nessa riqueza de detalhes da condição daquela pessoa lepra e da condição daquela outra pessoa a solução. O que nós podemos ouvir de Deus que tem tudo a ver com a minha e com a tua vida. Me chama a atenção de que o leproso de joelhos, ele suplica. E olha a riqueza do comentário, do pedido dele. Se quiseres, podes me purificar. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que se nós queremos os milagres de Jesus, nós precisamos ter a humildade de Jesus. Tem gente que não tem humildade nem para pedir um milagre. E esse não pode ser o meu e o seu caso, se nós queremos viver o Evangelho, viver as boas novas, andar à luz da Bíblia saudavelmente, de maneira objetiva, simples, precisamos adotar a humildade desse leproso. Cheio de compaixão, Jesus estende a mão, que eu creio que é o que Ele está fazendo nessa noite, nessa área da nossa vida, e nos tirando essa mancha, essa lepra. Eu não sei se você sabe, mas lepra é hanseníase,
uma doença erradicada, uma doença de saúde pública controlada, uma doença que se trata, eu não sei a atualização hoje disso, mas na época em que eu trabalhei, por 6 meses com antibióticos específicos. E eu tenho certeza que se você conhece essa doença, ela é estável hoje, tratada, mas essa doença maltratou muito naquela época. Todo mundo que tinha lepra, não tendo um contato com a ciência, como que aquela doença se difundia, o que se sabia é que ela passava de pessoa para pessoa, e quando se descobria que as pessoas estavam realmente numa fase muito ruim, é quando ela já estava deteriorando o sistema nervoso, as mãos, os pés, e ela começa de maneira bem sutil, com uma área do seu corpo que vai perdendo a sensibilidade térmica, tátil, e aquela área vai morrendo e ali vai se criando uma ferida, até tomar o corpo inteiro das pessoas. Elas eram enroladas, o cheiro, na realidade, o odor, afastava aquelas pessoas umas das outras. Por quê? Porque aquela pessoa, considerava-se que ela estava impura. E não é diferente de como a gente se sente diante de algum problema. E a ênfase e a questão não está no problema, porque agora Jesus está na cena. A ênfase e a questão é humildade para se ajoelhar e dizer: eu encontrei a solução. E respeitar o processo dele, o cuidado dele, o jeito dele, quando a gente diz, se quiseres. Eu entendo que o tempo hoje é de um despertamento para o nosso coração, é de um diagnóstico humilde para a nossa situação enquanto leprosos. De maneira geral, estamos salvos, espiritualmente lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas talvez muitos ainda não tenham a iluminação de uma saúde divina no seu corpo físico, a iluminação de uma alma disciplinada pelo Espírito Santo que mora no seu espírito, e muitos pagam preço por isso. O processo de amadurecimento, assim como foi para João Marcos, e eu te disse que em algum momento ele desistiu de andar com alguém que estava fazendo um trabalho lindo, e os teólogos concluem que provavelmente foi por imaturidade. Lá na frente ele já está útil, preparado e cresceu. Então o processo de crescimento, quando aceitamos Jesus, ele acontece por muitas vezes lentamente. Agora ele para quando nós nos sentimos bons demais, quando nós não temos a sensibilidade, a comunhão com o Espírito para ver que alguma coisa está ficando leprosa em nossa vida. Só que quando nós temos contato com aquilo que João Marcos descreveu, com Jesus, nós encontramos a solução. Eu e você, nós precisamos juntos olhar para aquele que nós temos comunhão com ele todos os dias, que não só nos salvou, mas quer nos tornar limpos todos os dias, alinhados todos os dias, e termos a sensibilidade, a humildade de estender a mão, porque ele já está com a sua mão estendida. Cheio de compaixão, diz o texto, Jesus ele estende suas mãos, toca nele e disse: quero que seja curado. Se você conecta a sua necessidade ao desejo de Deus, ele quer te curar, algo acontece. E você sai dali diferente daquilo que era o jeito anterior que você se encontrava antes de ele te tocar. Então, além de se visualizar com traços de humildade, faça um exame sempre humildemente da sua vida, para que a lepra não tome todo o seu viver. Comece pela sua vida íntima, pessoal com o Senhor, vai para a sua vida financeira, vai para a sua saúde física. O que você está fazendo com a sua saúde física? O que está de errado com ela? Qual é a sua parte? Qual é a parte de Deus? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Nós não cantamos isso? Cantamos às vezes sem ter um contato real com a mão de fato desse Senhor, do Espírito de Cristo que está vivo, está entre nós, dentro de nós, querendo operar milagres, sinais e maravilhas, liberar sobre o seu povo. Aleluia!
Deixa eu te dizer, quando os joelhos estão dobrados, súplicas são levantadas, curas e milagres acontecem como resultado. A compaixão de Deus, o desejo de Deus é que sejamos curados. Qualquer coisa fora disso está numa esfera humana, de limite terreno, de bagunça na alma, de bagunça na fé, de imaturidade. Quando você conectar isso, coisas maravilhosas vão aparecer e acontecer no seu pequeno grupo. Coisas maravilhosas vão começar a fluir de você. O nosso Salvador não está distante, Ele não se faz intocável. Deus é aquele que, por ser puro, toca em qualquer resquício de impureza. Ou num copo de água impuro completamente, você colocaria a boca nesse copo de água. Se tivesse uma mosquinha bem pequenininha, com certeza não. Você consideraria toda a água impura. Então, Ele nos vê de uma maneira totalmente dele, numa expectativa de nos socorrer nas nossas necessidades, fazer milagres, e nós precisamos vê-lo como Ele nos vê, para desfrutarmos desse poder curador, dessa unção que toca a nossa mente e não nos permite adoecer emocionalmente. Eu estou atendendo inúmeras pessoas. As demandas são: estou ansioso, estou engasgado com problemas pequenos, que se não fosse a pandemia, aquele problema nem afetava de longe aquela pessoa. Estamos lidando com uma bagunça emocional por conta de uma tempestade social, biológica, e quem não está na rocha, são muitos que não estão, vão de alguma forma ser afetados, mesmo depois da vacina, mesmo depois de uma imunização coletiva, mas vamos estar doentes emocionalmente. Eu e você, nós estamos edificados na rocha. Eu e você, nós estamos em conexão com uma unção curadora, com uma unção ativa, com o Espírito de Cristo que está vivo, ressurreto, para nos colocar ativos nessa geração, para trazer cura para essa geração. Você está comigo? Por ser mestre e senhor, aquele povo em Roma talvez não compreendeu sua atitude servil, sua atitude compassiva, que parava, tocava as pessoas e tornava-as sãs, puras. Tem uma unção, uma liberação do céu, uma palavra para você hoje. Eu estou alinhando essa área da sua vida que pousou uma mosca, que foi contaminada. Agora eu quero ter o coração humilde de joelhos, dizendo: Pai, eis-me aqui. Você pode fazer isso, crendo que dele vem o teu socorro. Aleluia! Como anda seu nível de fé para alcançar milagres? Porque antes de você fazer milagres, você precisa ter contato, experiências de milagre. Quem está comigo? Aleluia! Apresente as mãos sujas. Ele é puro, santo, compadecido, misericordioso, para te purificar. Aí depois que você se alinha com o Senhor, na tua própria experiência, outra pergunta surge: como anda seu nível de fé para tocar essas pessoas, para tocar outros, servir outros com essa mesma unção, com a fé que cura? Marcos, ele expõe as práticas de Jesus. E nós encontramos aqui, nessa noite, uma oportunidade de, dentro dessa exposição, por exemplo, aqui nessa questão do leproso, inspiração para viver o mesmo, inspiração para tocar pessoas. Eu tenho certeza que depois dessa série, nós vamos compreender um Jesus muito mais prático do que teórico. Obviamente que estamos com os nossos olhos no reino, ganhar a cidade, multiplicar as células, trazer as pessoas para perto, amém? Mas nós precisamos de alguma forma emprestar, dar a nossa vida para que Jesus realize suas obras, seus sinais, seus prodígios e maravilhas.
Quem quer aqui fluir no poder de cura do Senhor? Quem quer aqui, mediante uma dor de cabeça, declarar e ver esse ventilador parando e sair dali completamente curado? Claro que todo mundo quer, mas entre querer e viver, existe algo muito importante que fala sobre constância, disponibilidade, correspondência, rapidez. De todos os evangelhos, veja só como isso é importante. Eu preciso corresponder, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me jogar de maneira prática nessa experiência de ver o poder curador de Jesus em mim, para que depois eu possa ser usado pelas pessoas, para as pessoas. De todos os evangelhos, Marcos é o autor que expressa mais urgência, mais rapidez no trajeto de Jesus. Ele faz questão de enfatizar a velocidade de Jesus enquanto pregava, atendendo as pessoas. Agora, com simplicidade, com objetividade, Jesus é descrito ali naquele cenário de necessidades, cumprindo com seu propósito. Exemplo, a palavra imediatamente ou logo, dependendo da versão, ela aparece mais ou menos 40 vezes em todo o relato de Marcos. A palavra em seguida segue a mesma frequência. Sabe o que eu entendo com isso? Não há tempo a se perder quando se trata de viver como o Messias viveu. Esse é o nosso desafio, viver como Jesus viveu. Guiado, inspirado, passando por situações, estamos indo à célula, mas tem uma necessidade diante de mim, tem uma necessidade na minha casa, tem uma necessidade no meu trabalho, um amigo precisa do poder curador, da ação de Deus, eu estou ali, disponível. Diga comigo, disponível. Mais uma vez, disponível. Quando nós olhamos a rotina de Jesus descrita por João Marcos, nós percebemos que Jesus não tinha uma agenda pessoal. O maior desafio, porque muito se sabe como ministros que nós temos que respeitar o tempo das pessoas, a vida das pessoas, mas de maneira literal, e é para todos a palavra, o evangelho, as boas novas, nós percebemos que a agenda de Jesus estava conectada com o céu. Jesus parava, descansava, parava, comia, mas em nenhum momento nós vemos uma atmosfera que nos diz, Jesus, ele teve que ter o momento dele. Nós temos o privilégio de programar a nossa vida, mas nós precisamos parar, nós precisamos disponibilizar, nós precisamos sacrificar de alguma forma a nossa agenda. Em dado momento ele indo a uma missão para uma necessidade. A necessidade diz para ele, Jesus, aí ele faz, não é lícito deixar de cumprir com a minha missão para dar comida a quem eu não posso priorizar. Parafraseando o texto com você. Aí aquela pessoa diz para ele, até os cachorros, Jesus, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus imediatamente atende aquela mulher. Ou seja, ele, mediante a atitude daquela mulher, Jesus prontamente supre aquela necessidade. Qual é a sua atitude? A prioridade dele era estabelecida por uma atmosfera espiritual, por algo que estava no seu coração, pela necessidade das pessoas. Às vezes nós gostamos muito de ser dono do nosso tempo. Sermos dono do tempo não pode nos gerar experiências com o Senhor. Precisamos estar disponível, sem mudar a nossa rotina. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que passear, mas onde você estiver, você é um agente de transformação, você é um agente curador, você na sua célula é um potencial curador do Senhor. Na vida do seu familiar, quantas vezes, quantas pessoas adoeceram esses dias? E você com a palavra da fé, você com a verdade de Cristo, você não atuou como deveria atuar. Uma doença que não só esmaga as pessoas fisicamente, mas emocionalmente. E eu creio que tem uma pancada espiritual muito grande diante dessa virulência da Covid-19 em nosso meio. E nós precisamos confrontar esse decreto do inferno. Esse problema que não é só biológico, é social, é espiritual. Precisamos nos levantar imediatamente, logo em seguida, e já fazer o que tem que ser feito.
Precisamos ser perseverantes, constantes nas nossas ações. Jesus, ele era perseverante. O que tem parado você? O que tem limitado você? O que a gente lê nos evangelhos que para a gente está distante demais de vivermos hoje? Ser rápido, discernir a urgência das necessidades pode salvar uma vida. Trazer cura ao enfermo, quebrar com a possibilidade de más interpretações. Prudente, rápido, ágil. Opa, olha, uma má interpretação eu evitei aqui, eu agi, eu me posicionei. Muitos dos problemas relacionais estão na esfera da passividade. As pessoas deixam os problemas piorarem. Elas não se antecipam em evitar um problema, porque isso é uma atitude de alguém que anda ensinando o reino para que as pessoas não precisem de milagres. Porque qual era a meta de Jesus? Ensinar uma forma de viver diferente desse plano físico, diferente do plano da lepra, diferente do plano da cegueira. Só que as pessoas tinham necessidades imediatas, então ele ia lá e curava. Mas a intenção dele era para que aquelas pessoas conhecessem o reino, conhecessem o rei, conhecessem a nova vida nele, para que elas não precisassem daqueles milagres. Elas andassem em cura divina, elas andassem em plenitude de vida. Deixa eu te dizer, no processo de crescimento, de alinhamento, de entrega daquilo que aquelas pessoas precisam, que vão cruzar com você, você precisa agir. Mesmo que elas possam aprender e avançar, você precisa agir. Você tem a unção dentro de você, Jesus mora dentro de você. Tudo com simplicidade, obviamente, com objetividade. Curado. Será que você, com aquela simplicidade de Jesus, não teve nada de simples aí não, pastor. Jesus de maneira simples, quebrando o protocolo, mostrando que é do jeito dele, vinha e atendia a necessidade das pessoas. Usava exemplos do dia a dia. 4 parábolas que você pode encontrar aqui no Evangelho de Marcos, mas que pode mudar a sua vida. Qual é o nível de credibilidade que você dá para a simplicidade do Evangelho, para a objetividade do Evangelho? Ele quer tocar você, ele quer curar você do jeito dele. Quem está comigo? Pastor, não, eu só gosto da parte que diz: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aí vira uma valsa, né, entre você e o Espírito Santo. Olha, deixa eu te dizer, o Evangelho não é valsa. O Evangelho é força, é violência, é atitude. Olha só, não é força e violência para ser força do braço, do meu jeito. Não, é força e violência que eu digo é uma veste branca para andar na lama feito a garça. Ela anda na graça, ela não se suja, ela não suja suas vestes. Ela sabe o que carrega, a natureza de ser limpa, a consciência de justificado, de perdoado. Tudo bem, podemos cantar Maranata, ele vem, mas até ele voltar, o que vamos fazer na terra? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Que tipo de agente transformador dessa sociedade vamos ser? O problema da sociedade, qual é? É doença? Vamos atender. É fome? Vamos atender. É corrupção na liderança da nossa sociedade? Vamos nos preparar para serem líderes, exemplos, modelos. Erradicar a pobreza. Jesus, ele veio com essa proposta, um novo reino, que tem rei. Agora deixa eu dizer para vocês, servo, está precisando, o que você tem? A tua fé te curou. Eu quero que você seja curado. Saia daqui, levanta, vai, segue o teu propósito. Você já foi afetado pelas mãos de Jesus de maneira pessoal. Talvez não de uma doença física, mas do medo, da tristeza, de um problema atual que está consumindo suas energias. Ele continua fazendo milagres. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Provérbios 28:14 diz: seja constante nessa palavra. Não trate essa palavra como uma história quando você sair daqui. Agora, quem endurece o coração cairá na desgraça.
Não endureça seu coração para viver como Cristo viveu, para fazer o que Cristo fez. As boas novas do Evangelho nos empurra. Os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos empurra para entender que o Evangelho não é só blá blá blá. É poder, ousadia, milagres, curas mesmo, diferença. Opa, tem alguma coisa diferente com você. Esse andou com Jesus. Esse anda com Jesus. Se você quer ver milagres e cura, seja constante com aquilo que Deus falou, com aquilo que está descrito na palavra. Continue praticando, persevere. Eu coloquei mãos e não foi curado. Ok, essa primeira experiência não vai determinar as outras. Continua. Porque você está crescendo, aprendendo sobre fé, aprendendo sobre cura. E eu tenho certeza, porque foi assim comigo. Você vai ver coisas maravilhosas fluindo por meio das suas mãos. Agora viva suas próprias experiências primeiro. Coloque sua mão na sua cabeça quando você estiver com dor de cabeça. Quando a TPM bater a porta, irmã, viva suas experiências de cura. Tem gente que é rápido para dizer que está doente. Eu estou doente. Não, eu quero meu diagnóstico. Se apressa para ter alguma coisa para falar para a sociedade. Não estou falando que sou contra exame. Mas também não é exame que vai determinar a minha vida. Não é exame que determina a tua vida. Não é diagnóstico de psiquiatra. Não é médico. Respeito os médicos. Tenho muitos amigos médicos. Hoje nós estávamos pregando para um médico lá na extensão verdejante, na zona rural. Que lindo. Mas eles têm limitações. O nosso Pai, o nosso Deus não tem limitação. E outra, ainda que esse corpo pereça, o interior se renova dia após dia. Ainda que eu morra, eu viverei. Quem está comigo? Essa conversa aqui é loucura para aqueles que perecem. Em tempo de pandemia, o pastor falando de cura. Sabe por que não tem cura? Perdão, Senhor. Os crentes não agem. Estão esperando um pastor. Estão esperando com alguém com dom de cura. Olha só, tem dons específicos para pessoas nos 5 dons ministeriais. Agora, quem crê, curará enfermos. Quem está comigo? Não há tempo a perder. Não se distraia. A distração é inimiga da constância. Sempre lá, constante. Declarando, falando certo. Declarando sobre uma atmosfera. Lá em casa só se fala de coronavírus. Ok, eu declaro que aqui há uma atmosfera, há uma blindagem, é uma palavra de fé que você libera que faz diferença naquele lugar, que vai afetando a mente daquelas pessoas. É alguém com medo, com pavor. Vem cá no cantinho, deixa eu orar por você. Quem está comigo? Diga para o seu irmão, eu estou pronto para tomar uma atitude. Aleluia! Tem alguém doente? Impõe as mãos e ele será curado. Seja constante, todos curados em nome de Jesus, sempre declarando. Assim como Marcos, devemos escrever nossa vida com objetividade, com intencionalidade, com devoção ao Senhor. Precisamos experimentar um tempo de revelação da grandeza do nosso Deus. E deixa eu te dizer, o reino de Deus não é comida e bebida. É a própria palavra, é a presença dele. Ok. Mas irmãos, filhos, Jesus, enquanto esteve aqui, partiu o pão. E deu de comer, e deu de beber. Usou esses exemplos para falar de uma maneira espiritual dos seus ensinamentos. Nós não podemos pregar para alguém com uma necessidade, com uma doença, correndo ela. E só falar de ressurreição após a morte. Precisamos agir em fé e ver a unção do Senhor correndo nas nossas mãos, para que aquela pessoa seja atendida e um milagre seja liberado. Quem está comigo? Eu declaro um tempo de prodígios, sinais e maravilhas na vida dessa igreja. Eu declaro pessoas testemunhando. Eu amanheci com uma dor, eu orei, essa dor foi embora. Eu declaro unção de cura vindo nesse lugar agora e tirando toda a enfermidade de qualquer pessoa que tenha se sentido doente. O Evangelho de Marcos, que provavelmente se encontrava em Roma no momento em que escreve esses relatos. O contexto histórico naquele lugar era violência, autoritarismo imperial, imposição, perseguição.
E os discípulos perseveravam. A igreja continuava comendo uns com os outros o pão físico que anunciava aquele que era o pão do céu. Eles eram constantes e perseverantes. Em uma cultura em que um governo era opressor, violento, sabe o que João Marcos faz? Trata de mostrar que o rei servo, o rei dos reis, afetou a terra com seus ensinos, com suas práticas, com a forma como atendia as pessoas, com o desejo que estava no seu coração, com a sua compaixão e misericórdia. Ele veio para servir e libertar. Eu e você também temos esse potencial de servir e libertar. Precisamos somente agir, quebrar com esse primeiro tabu, dar esse primeiro passo. Às vezes ganhamos uma instabilidade de orar pela nossa própria vida, de ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, cantar, frequentar a celebração, ir para o pequeno grupo, para a célula, ok. Mas tem mais. Tem mais que isso. Tem nos seus lábios um levanta e anda para alguém. Tem nas suas mãos uma unção para curar, para trazer pessoa para a cruz, para que ela possa se arrepender, para que ela possa ver que aquele milagre, que aquele sinal é a presença de Jesus. Filipenses 2, de 6 a 8, diz que Jesus, ele se colocou nessa posição de servo, de disponibilidade, de constância em atender às necessidades. Diz o texto que tendo uma vida comum, ou seja, simples, você tem vida comum, simples, é com você mesmo. Ah não, essa é a tarefa do pastor. Essa é a tarefa do evangelista, não, é com você. Tendo uma vida comum e simples, uma vida de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus. Não quis ser igual a Deus. Não usurpou. Obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Deixa eu te dizer, você ainda não morreu. Fisicamente você está na terra e o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, um lugar de um transbordar de uma água que pode matar a sede de muita gente, que pode curar muita gente. Então não se aposente antes do tempo. Precisamos nos arrepender de uma vida egoísta. A minha vida de casa para o trabalho, trabalho para a igreja. Ok, e nesse trajeto? O trajeto de Jesus tinha coisa grande para acontecer. Sabe o que Jesus fazia? No seu trajeto, quando ele olhava para trás, multidões o acompanhavam. Sabe quando é que nós vamos atrair as multidões? Quando o verdadeiro evangelho, um evangelho completo, um evangelho evidenciado na vida de cada crente. Ah, na vida do pastor é muito fácil, é mais do que a obrigação dele. O mundo está assim, quero ver na vida daquele irmão que eu conheço lá da rua da minha casa. É você! É você! Aí essa morte, que não parou ele porque ele ressuscitou, ela na cabeça dos romanos era o ponto final das ações de Jesus. Aí ele ressuscita. Foi esta morte seguida de ressurreição que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para uma dimensão de vida espiritual que está além das limitações físicas. O nome de Jesus, um lugar de alta honra. Fomos salvos pelo servo, fomos salvos pelo rei, fomos salvos por aquele que nos amou primeiro, aquele que quando não éramos, ele já era. E quando fomos nos tornando, ele fez uma obra que afetou a minha e a tua vida. Nós precisamos afetar a vida das pessoas com essa mesma obra. Jesus, ele está aqui. Vem para cá o ministério de louvor, nosso ministério de música, e nós vamos cantar. Enquanto nós vamos adorando, Jesus vai passear nesse lugar e vai fazer uma obra linda. Antes de ele voltar, ele tem coisas grandes para liberar hoje. Não espere só a vinda de Jesus como que se ele tivesse te chamado. Até dei esse exemplo semana passada. Olha, você está salvo, te encontro no céu. Não, ele estará com você até a consumação dos séculos, para realizar, diga comigo, realizar na minha vida e através de mim, na vida de outros. Na vida de outros. Quem está comigo? Está feito.